Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. As aparições de Jesus após a sua morte. 56. Maria Madalena ficou do lado de fora, chorando perto do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde esteve antes o corpo de Jesus. Um sentou-se onde estava a cabeça e o outro onde estavam os pés. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: É que levaram o meu Senhor e eu não sei onde eles o colocaram. Após dizer isso, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Mulher, por que você chora? A quem você procura? Maria, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foi você quem o tirou, diga-me onde o colocou e eu irei até lá, para levá-lo comigo. Jesus então lhe disse: Maria. E logo ela se voltou e disse: Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus então lhe respondeu: Não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas procura os seus irmãos e diz a eles por mim: Subo a meu Pai e a seu Pai, a meu Deus e a seu Deus. Maria Madalena veio, então, dizer aos discípulos que tinha visto o Senhor e que ele lhe havia dito essas coisas. João, capítulo 20, versículos 11 a 18. 57. Naquele mesmo dia, 2 dos que estavam presentes foram para uma aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém 70 estádios, mais ou menos 11 quilômetros, e conversavam sobre tudo o que tinha se passado. Entretanto, aconteceu que, quando conversavam a seu respeito, o próprio Jesus se juntou a eles e os acompanhou na caminhada. Seus olhos, porém, estavam cobertos, a fim de que eles não o pudessem reconhecê-lo. Jesus então lhes disse: Sobre o que vocês conversam enquanto caminham e por que estão tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse: Então, você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E o que aconteceu? Perguntou Jesus. E eles lhe responderam: Falávamos a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de todo o povo, e do modo pelo qual os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem resgatasse Israel, e, no entanto, já estamos no 3º dia depois que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que estavam conosco fizeram com que pasmássemos de admiração, porque elas foram ao sepulcro antes do romper do dia e não encontraram ali o seu corpo, mas disseram que anjos lhes apareceram e afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao sepulcro e encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam relatado, mas, quanto a Jesus, não o encontraram. Jesus então lhes disse: Ó insensatos, cujo coração é lento para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? Começando por Moisés, passando em seguida por todos os profetas, Jesus lhes explicava o que todas as Escrituras haviam dito sobre ele. Ao se aproximarem da aldeia para onde se dirigiam, Jesus deu mostras de que ia mais longe. Os 2 homens o obrigaram a parar, dizendo-lhe: Fica conosco, porque já é tarde e o dia está em declínio. E ele entrou com os 2. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o
e depois de partir, lhes deu. Ao mesmo tempo, seus olhos se abriram e ambos o reconheceram, mas Jesus desapareceu diante dos seus olhos. Então, eles disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia quando ele falava pelo caminho, explicando-nos sobre as Escrituras? Levantando-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram reunidos os 11 apóstolos e mais aqueles que continuavam com eles, e diziam: é verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, eles também contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como reconheceram quando Jesus partiu o pão. Enquanto eles conversavam, Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Sou eu, não se assustem. Mas, na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que vocês se perturbam? Porque existem tantas dúvidas em seus corações. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e reconheçam que sou eu mesmo. Toquem-me e considerem que um espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. E ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, como eles ainda não acreditavam por estarem cheios de alegria e admiração, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa que possa comer? Então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Jesus comeu diante deles, entregou os restos e lhes disse: eis que, estando ainda com vocês, eu lhes dizia que era necessário que se cumprisse tudo o que havia sido escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo, Jesus lhes abriu o espírito, a mente, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: é assim que está escrito, e por isso era necessário que o Cristo sofresse e que ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vocês são testemunhas dessas coisas. Vou enviar-lhes o dom de meu Pai, o qual foi prometido a vocês, mas, por enquanto, permanecerei na cidade até que eu os tenha revisto da força do alto. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 49. 58. Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava entre eles quando Jesus veio. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos as marcas dos pregos que as atravessaram, e se eu não puser o meu dedo nos furos feitos pelos pregos, e minha mão na abertura do lado dos furos, absolutamente não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos ainda estavam no mesmo lugar e junto com eles estava Tomé. As portas estavam fechadas e Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja com vocês. Disse em seguida a Tomé: põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende também a sua mão e coloca no meu lado e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: Tomé, você acreditou porque viu. Felizes daqueles que não viram e mesmo assim acreditaram. João, capítulo 20, versículos 24 a 29. 59. Jesus também apareceu aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, manifestando-se dessa forma. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, na Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. E os outros disseram: também vamos contigo. Entraram numa barca, mas naquela noite nada pescaram. Ao amanhecer,
Jesus apareceu na praia sem que os seus discípulos reconhecessem que era ele. Então Jesus lhes perguntou: Filhos, vocês não têm nada para comer? E eles responderam: Não. Jesus lhes disse: Lancem a rede ao lado direito da barca e vocês encontrarão. Imediatamente eles a lançaram e quase não a puderam retirar, de tão carregada de peixes que estava. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia mais de 200 côvacos, 130 metros, puxaram a rede cheia de peixes. João, capítulo 21, versículos 1 a 8. Depois disso, Jesus os conduziu a Betânia e, após lavar as mãos, os abençoou. Após o que se separou deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Ficavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. 61. Todos os evangelistas narraram as aparições de Jesus após a sua morte, com detalhes circunstanciados que não permitem que se duvide da realidade dos fatos. Ela, aliás, se explica perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal se comparadas com os fenômenos do mesmo tipo, dos quais a história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que ocorrem as diversas aparições de Jesus, é possível reconhecer nelas todas as características de um ser fluídico. Ele aparece de repente e desaparece do mesmo modo. É visto por uns e não visto por outros. Aparece de um modo que nem mesmo seus discípulos o reconhecem. Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo de carne não poderia penetrar. Sua linguagem não tem a vivacidade de um ser encarnado. Fala em tom breve e lacônico, típico dos espíritos que se manifestam dessa maneira. Resumindo, todas as suas atitudes demonstram alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Eles sentem que Jesus já não é mais um homem. Portanto, Jesus se apresentou com seu corpo perispiritual, o que explica o fato dele ter sido visto somente por aqueles a quem ele queria se mostrar. Se ele estivesse com seu corpo carnal, todos o teriam visto, como quando ele estava vivo. Os discípulos de Jesus, por ignorarem a causa primeira do fenômeno das aparições, o fato de que Jesus utilizava seu corpo fluídico, não se davam conta dessas particularidades, que provavelmente não lhes mereciam qualquer atenção. Uma vez que viam o Mestre e o tocavam, para eles aquele era o corpo ressuscitado de Jesus. Ver capítulo 14, itens 14 e 35 a 38. 62. Enquanto a incredulidade rejeita todos os fatos produzidos por Jesus, simplesmente porque possuem uma aparência sobrenatural, e ainda os considera sem exceção como lendas, o Espiritismo dá, a maior parte deles, uma explicação natural. Ele prova a possibilidade da ocorrência desses fatos não somente pela teoria das leis fluídicas, mas também pela identidade que eles apresentam com fatos semelhantes produzidos por uma multidão de pessoas nas condições mais comuns possíveis. Em princípio, por serem de domínio público, esses fatos nada provam quanto à natureza excepcional de Jesus. Nota de Allan Kardec. Os inúmeros fatos contemporâneos de curas, aparições,
possessões, dupla vista e outros, que são relatados na Revista Espírita e lembrados nas observações anteriores, oferecem, até quanto aos pormenores, uma identidade tão flagrante com o que são narrados pelo Evangelho, que a semelhança entre os efeitos e as causas torna-se evidente. Não é possível compreender que o mesmo fato tivesse hoje uma causa natural e que naquela época tivesse uma causa sobrenatural, diabólica para alguns fatos e divina para outros. Se pudéssemos confrontar aqui todos os fatos, uns com os outros, a comparação se tornaria mais fácil. Contudo, isso é impossível de fazer, devido ao grande número deles e aos desenvolvimentos que a narrativa exigiria. 63. O maior milagre que Jesus fez, aquele que atesta sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos produziram no mundo, apesar de os seus meios de ação serem escassos. De fato, Jesus era desconhecido, pobre, nasceu numa condição muito humilde, no meio de um povo pequeno, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária. Pregou a sua doutrina durante apenas 3 anos e, nesse curto espaço de tempo, foi desprezado, perseguido pelos seus concidadãos, caluniado e tratado como um impostor. Viu-se obrigado a fugir para não ser apedrejado. Foi traído por um de seus discípulos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que caiu nas mãos de seus inimigos. Apesar de só fazer o bem, isso não impediu que Jesus fosse alvo da má vontade e acusado por aqueles a quem ele beneficiava. Foi condenado ao suplício reservado aos criminosos e morreu ignorado pelo mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. O historiador judeu Flávio Joséfo foi o único que falou de Jesus, embora o fizesse em termos bem resumidos. Não deixou nada escrito e, no entanto, ajudado por alguns homens tão desconhecidos quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o farol da civilização. Portanto, ele tinha contra si tudo aquilo que faz com que as obras dos homens naufraguem. Eis porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, provando, ao mesmo tempo, que a sua missão era divina. Se, em vez dos princípios sociais e regeneradores, tendo como base o futuro espiritual do homem, ele só tivesse oferecido à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje o conhecêssemos apenas de nome.